com os irmãos. No Salmo 2, o salmista ele fala da majestade e da autoridade do Senhor em meio a reis e autoridades que são, que desafiam o Senhor. O Salmo 2 ele diz a seguinte coisa: o reinado do ungido de Deus, está no título na minha Bíblia. E diz assim o versículo 1, Salmo capítulo 2, versículo 1: porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. E aqui interessante, o Senhor fala que é Deus falando do seu Filho Jesus, que é o reino do ungido. E aqui, nesse trecho, o Senhor fala que as nações, que os reinos da terra que não se submetem ao Senhor, se rebelam contra o Senhor. No versículo 3, eles próprios, esses reinos, eles reconhecem que o Senhor os prendeu e os algemou. E querem se rebelar contra o Senhor. E o Senhor zomba dele e os adverte. A sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Nós vemos que na igreja de Tiatira, Cristo está dizendo isso. Ele está dizendo que o reino é meu, a autoridade é minha, e aqueles que se corromperam eu virei com vara de ferro e os despedaçarei. O trecho que fala aqui de Tiatira é uma confirmação, já é Cristo vindo, trazendo a sua ira para aqueles que não obedeceram, para aqueles que não se submeteram. Então eu achei que esse trecho aqui muito interessante, porque o Senhor ele faz uma promessa. Aqui é o cumprimento dessa promessa. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito. E no versículo 28 de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor fala que Ele virá reger com vara de ferro, o Senhor fala assim, que lhe dará ao que vencer autoridade sobre as nações. Então nós podemos ver aqui que Tiatira ela sofria com a opressão das autoridades. Que eram aqueles que faziam parte do sistema, os políticos, aqueles que detinham o poder econômico, eles os pressionavam para se afastar do Senhor. Mas aqui o Senhor fala: como vingança você terá autoridade para reger sobre eles. Ou seja, o Senhor tira todo o povo que esteve sujeito às autoridades idólatras de Tiatira e prometeu de levantar e colocar eles sob a sua autoridade. Então a gente vê como o Senhor ele é poderoso, porque essa promessa aqui é para cada um de nós. O Senhor fala que Ele tem nos chamado como filhos. O Senhor ele tem dito que Ele tem nos chamado como aqueles que nós faremos parte da igreja. A palavra de Deus diz em outro trecho de Apocalipse que nós seremos coluna da casa do Senhor. Num outro trecho de uma das cartas, o Senhor fala
que aqui que nós iremos ter autoridade e nós regeremos, e nós julgaremos as nações. Por isso que o Senhor ele é tão zeloso em nos convidar a sermos a cada dia como eles. Porque o próprio Apocalipse diz que o Senhor Jesus dará testemunho de nós, os santos, nós que estamos perseverando, nós que estamos suportando as nossas cargas, nós que estamos suportando muitas vezes decepções, nós que estamos suportando o negar uma coisa que nós queremos em detrimento a fazer a vontade do Senhor, nós que estamos carregando a nossa cruz e seguindo ao Senhor e negando a cada um de nós mesmos. O Senhor fala que ao que vencer, daria a coroa da vida, ao que vencer, daria autoridade para esmagar aqueles que vieram contra você, ou seja, te darei o poder de vingança. O Senhor nos promete isso a cada dia. Então eu acredito, irmãos, só para resumir e fechar a ideia que o Senhor falou no meu coração nessa semana de tribulação, que a igreja que queremos ser, primeiro queremos ser a igreja que quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor não irá falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu vos conheço. Mas nós queremos ser a igreja que o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para a igreja, é o que a igreja deseja. E nesse benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai, está incluído: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Suportai as vossas cargas, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a obra de nos transformar, uma coisa que o bispo sempre fala, que se nós saberíamos se eu sei onde eu estaria hoje se eu não tivesse o Senhor. Eu sei que se eu não tivesse o Senhor hoje, eu não estaria aqui, eu não existiria. Eu posso afirmar isso. Mas mesmo aquele que nasceu na igreja sabe que se não perseverar em estar com o Senhor, onde estaria? Nós queremos estar com o Senhor. Se não somos perfeitos ainda, a palavra de Deus diz que a vida do justo é como o sol, é como um dia que vai nascendo. Então, o sol que ele sai, ele começa até chegar o dia perfeito. Eu acredito que esse dia perfeito é o meio-dia, é um momento que não há sombra. Então nós estamos perseverando para ser essa igreja que persevera no serviço conforme as nossas forças, que persevera em oração conforme as nossas forças, que persevera em fazer e agradar o Senhor e não trocar a fidelidade do Senhor pelas coisas que o mundo tem trazido. Então, a igreja, que nós, cada um de nós, possamos perseverar em servir ao Senhor. E se por acaso resvalarmos, o Senhor nos dá tempo de nos arrepender. Temos esse advogado, que ele é justo e fiel, que está à direita do Pai, como o Paulo fala, e que intercede por nós. E esse momento é um momento especial. Já iremos participar da Santa Ceia, um momento em que cada um de nós tem para colocar diante do Senhor. Se porventura nós trocamos, se porventura nós resvalamos em alguma coisa, esse é o momento. Pedir ao Senhor que nos dê um coração sincero a cada dia mais. Que venhamos pedir ao Senhor que Ele transforme o nosso coração, que nos dê um coração arrependido, que nós tenhamos força para tomar decisões e de abrir mão de certas coisas para agradar ao Senhor. Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.